Olá a todos e a paz de nosso Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre com vocês. A mensagem de hoje é como receber revelação de Deus, mas antes eu peço a vocês que curtam o vídeo, compartilhem, comentem e escrevam quem não foi inscrito. A palavra do Senhor hoje é João 14, 17. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco e está em vós. Nós sabemos que quando nós recebemos, nós damos um passo para Jesus, para seguir nos seus caminhos, o Senhor coloca em nós os seus mistérios e nos passa a viver a graça de Deus. Por isso que nós temos revelações, nós sempre que vai acontecer alguma coisa conosco, nós temos e sabemos o que vai acontecer, porque Deus não nos deixa enganado. Para isso, precisamos seguir alguns critérios, e um deles é entregar a nossa vida para Jesus. Se nós entregar a nossa vida para Jesus de um puro e sincero coração e viver aquele caminho, nós temos um zelo por aquilo ali, o Senhor nos retribui com a sua graça, com os seus mistérios, o Senhor vive conosco, nós conhecemos o Pai nos conhece. E o Senhor não nos deixa enganado de tudo aquilo que nos rodeia, porque sabemos que o mundo vive de fazer o mal uns com os outros, vive no maligno. E nós recebemos de Deus a graça de receber e perceber o que está acontecendo. Nós não precisamos que ninguém e de ninguém para estar revelando algo para nós, porque o nosso Deus já revela e já nos mostra o que está se passando. Muita gente procura pessoas para dizer a sua vida, ter uma certa previsão do futuro, mas nós que servemos a Deus, a gente não precisa dessa ferramenta, porque nós já temos o nosso Deus que não nos deixa enganado, nos revela, nos mostra, e nós vivemos um caminho santo e sempre cuidado por Deus. Por isso nós devemos, ao nós receber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas, nós devemos zelar e viver o verdadeiro evangelho, a verdadeira verdade de Deus. Outro ponto também que faz com que nós tenhamos a revelação de Deus, nós receba de Deus os seus avisos, é aprender e entender sobre revelação. Porque se nós não entendemos, nós não sabemos o que é revelação, o Senhor nos revela, mas nós não entendemos. Nós precisamos procurar entender esse mistério para poder, sempre que o Senhor revelar, nós entender e transmitir, se assim for necessário. Em Jó 33, 14 está dizendo: antes o Senhor fala uma vez, duas vezes, porém ninguém atenta para isto. E não atenta por quê? Porque não conhece. Nós temos que procurar entender quando o Senhor nos revela algo. O Senhor nos revela de diversas formas. O Senhor revela por sonho, o Senhor revela pela palavra, o Senhor revela pela impressão de espírito. Mas para isso nós temos que saber entender o que o Senhor está nos revelando, para que nós não venhamos falar aquilo que o Senhor não está falando, não está revelando. Vamos ter cuidado, porque muitas vezes quando nós chegamos em algum ambiente que o Senhor nos revela algo, nós temos que saber o que realmente o Senhor está revelando, para que nós não venha transmitir algo que não seja realmente o que o Senhor está nos mostrando e nos dizendo. Vamos ter cuidado para não falar o que o Senhor não nos está dizendo, porque o inimigo muitas vezes se aproveita deste fato, desta graça que nós temos, e procura tentar falsificar para que nós não venha entender realmente o que o Senhor está nos falando. Vamos ter cuidado com isso. Outro ponto também que faz com que nós perceba e nós receba de Deus a revelação é não ter preconceito com ninguém. Muitas vezes, a maioria das pessoas hoje tem o costume de ter preconceito uns com os outros, preferência por pessoas, e isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Para nós receber de Deus a graça de Deus e nós viver o verdadeiro caminho do Senhor, nós temos que ter amor uns com os outros, assim como o Senhor nos amou e assim como Deus nos ama. Vamos ter cuidado e não vamos ter esse espírito de falsidade nas nossas vidas, porque o Senhor não nos agrada, e
passa a retirar de nós a ferramenta da revelação e outras mais que Ele tem nos confiado. Vamos ter cuidado, viver uma vida santa, vamos ter esse direito de viver na presença de Deus. E para nós ter esse direito de viver na presença de Deus, precisamos seguir corretamente os seus caminhos e viver a verdade de Deus. Vamos ter cuidado com isso, pois a palavra do Senhor em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas viva a vida eterna. Nós temos esse erro que nós comete, enquanto o Senhor, o seu único Filho, Ele deu para que nós pudemos ser salvos, libertos, e nós viver hoje com toda essa graça, apesar de todos os fatos negativos que acontecem no mundo, ainda o Senhor revela, ainda o Senhor habita no meio daqueles que lhe dá lugar. Vamos ter cuidado e viver uma vida santa e viver uma vida plena diante de Deus. Não é difícil, é só nós querer e confiar no nosso Deus, que Ele tudo fará na nossa vida. Outro ponto também é orar e jejuar bastante. Sabemos que hoje jejuar, orar, está ficando uma coisa rara no mundo. Mas vamos ativar esta ferramenta que Deus dá, porque é através dela que nós mata a nossa carne e nós ativa o nosso espírito e nós passa a receber de Deus a sua graça, as suas misericórdias e viver uma vida de abundância, não só no material, mas nos espirituais. Vamos ter cuidado com isso, vamos procurar servir a Deus. Não, servir a Deus não é uma vergonha. Muita gente está se envergonhando, muita gente está tendo a vergonha até de saudar uns aos outros. Isso não pode permanecer no meio do povo de Deus, porque se isso acontece, o Senhor desagrada e o Senhor retira de nós o que Ele antes tem nos colocado para nós glorificar o nome dEle nesta terra. Vamos ter cuidado com isso. A palavra do Senhor em Mateus 26:41 também está dizendo: vigiai e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós jejuar, se nós orar, nós temos ativadamente a graça de Deus, o Espírito de Deus na nossa vida. A cada dia só tem a crescer. Mas se nós ficar se envolvendo no pecado, porque quando nós não oramos é porque o pecado está nos afrontando, nós perdemos de Deus o que nós temos recebido antes. Vamos ter cuidado com isso, vamos servir a Deus de um puro e sincero coração, vamos procurar, se é para nós uma vergonha, então vamos pagar o preço no meio deste mundo que tudo nos ignora, tudo é diferente para eles, porque para o mundo nós temos que seguir de acordo a agradar o mundo, e nós não podemos agradar o mundo, porque se nós agrada o mundo, nós desagrada a Deus. E se nós agrada o mundo, Deus desagradando de nós, Ele retira de nós o que nós grandemente nós necessita, que é ter revelação, não ser enganado, viver a graça de Deus. Amém? Este foi o recado de hoje, transmitido, e eu peço a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem, comentem e escrevam quem foi escrito. Que Deus vos abençoe a todos.